falar do tema de hoje. Ó, o nosso material aí, desapropriação. Olha que legal. Vamos falar dos procedimentos. Então o tema é muito bom. Estamos recebendo também várias sugestões para o programa, isso é bom. Mande sugestões para nós, mande para a TV Cresce, para a nossa direção, vai aparecer aí para você. Tem o e-mail da direção. Dúvidas também ou sugestões, a direção sempre vai encaminhar para o meu e-mail pessoal e eu vou te ajudar, tá? Tem um pouquinho de paciência, muitas vezes a gente demora um pouquinho mais em virtude do acúmulo de serviço, mas vai ser respondida a sua dúvida, porque o intuito desse programa é educacional, é te ajudar, é fortalecer essa categoria que precisa de conhecimento. Hoje o corretor tem que ter conhecimento jurídico, é básico, é estrutura para o corretor, não tem jeito, além de conhecimento de tudo, né? Aproveite as quartas nobres aí, os melhores palestrantes do Brasil, tá bom? Vamos para o nosso tema então? Desapropriação. E essa desapropriação, é importante trazer esse tema, porque o corretor tem que ter noção, até para explicar para o seu cliente, para mostrar propriedade de conhecimento para o seu cliente. O tema é bom por quê? Porque é algo difícil ocorrer, mas ocorre muito, principalmente na cidade urbana. Por quê? Tem algumas casas em determinada região, mas a cidade precisa crescer, transporte público, e aí chega a prefeitura, chega o Estado ou a União. Normalmente essa desapropriação, esse ato é praticado por um órgão público, precisa da sua casa, precisa do seu espaço. E para que isso? Para construir um metrô lá, um terminal de ônibus. E o que prevalece cá entre nós, hein? O interesse particular ou o interesse público? Sempre o interesse público, o coletivo. Se é mais importante para ajudar a coletividade, é muito mais importante ajudar a coletividade, o coletivo, que o particular. O interesse é público. Isso está onde, professor? Está lá na nossa Constituição de 88, Constituição Federal. Está lá, o fundamento está lá. Então, desapropriar, esse termo, desapropriação, é tirar de você a sua propriedade e passar para quem? Para o poder público, para a utilidade pública. Qual que é o grande fundamento, professor? Aparece o material na tela para você, ó. Quando eu falo de desapropriação, qual que é o fundamento legal disso? Procedimento, normalmente, pelo poder público, normalmente. Fundado em necessidade pública e utilidade pública. Interesse social, Constituição Federal. Como assim, professor? Explica melhor isso. Vou te explicar, ó. Quando a gente fala de desapropriação, eu estou falando de interesse público. Necessidade e interesse público. Necessidade de construir mais um metrô, mais um terminal de ônibus, ou mais um parque, mais uma escola, é a necessidade. Então existe essa necessidade, tem que ser provada, e existe o interesse público, o interesse social e a necessidade. Como que eu vou fazer isso, professor? Como que é feito isso? Normalmente, depende muito, né, do órgão, do ente que nós estamos falando. Quando a gente fala em entes federais, nós estamos falando de União, Estado, Município, Distrito Federal. Como que funciona isso? Você recebe uma cartinha na sua casa, informando o interesse do Estado utilizar aquela sua propriedade, que vai ocorrer uma desapropriação. Como que funciona isso, professor? Então eu vou perder minha propriedade? Não, você vai receber. Você tem que receber indenização prévia. Tem que ser paga essa indenização para você, porque você tem a posse do imóvel. Mas como o interesse é público, ele prevalece sobre o interesse do particular, do individual. Então você vai receber, mas é uma venda compulsória. Você tem que vender para o Estado, normalmente para a entidade pública. Esse ato, normalmente é um ato público, você tem que vender. Ah, mas eu não quero vender, não tem jeito. Prevalece o que? A coletividade em prol da sociedade, né, do interesse coletivo. Olha que interessante, hein? E essa indenização, se eu acho baixa o valor, como que é calculado? Tem até uma pergunta referente a isso. E aí você vai ter que brigar na justiça mesmo, né? É onde vai convocar uma perícia para fazer a avaliação, aí entra o avaliador, o corretor para fazer a avaliação, para verificar se está realmente o valor que está sendo oferecido, né? A indenização prévia que está sendo oferecida é um valor realmente baixo de mercado. Então com essa perícia, com esse levantamento, você vai conseguir, pelo menos vai tentar receber um valor maior. Acontece muito. Você imagina uma situação, porque nós temos o valor de mercado e tem o valor sentimental, né? Então aquela casa que você cresceu com seus pais, casou, teve filho ali, você não quer sair dali. Mas o interesse público prevalece ao particular. E aí você é obrigado a sair. Só que essa indenização é baixa. Emocional, dificilmente vai ser valorizado nessa questão. Só se o valor for baixo a respeito de mercado. Essa briga aí tem conversa. Mas olha que interessante, ó. Volta o material aqui para nós aqui. É compulsório. E essa desapropriação, até para quem gosta de concurso público, você corretor, ela pode ocorrer para bens móveis e imóveis, hein?
E outra coisa que eu queria falar para você, caráter originário. O que é isso, professor? Lembra que a gente conversou do uso capião? Quando o sujeito entra com o uso capião, nos programas anteriores, você vai conseguir achar esse tema, é importante, dá uma olhadinha. O uso capião é um título originário, é a salvação, é o remédio jurídico, lembra que a gente conversou sobre isso? O sujeito compra um imóvel totalmente irregular, documentação, inventário para fazer, herdeiro que sumiu, não acha, matrícula que não está desmembrada, não houve a separação da matrícula, ou transcrição antes de 73. Aí qual que é o remédio para salvar esse imóvel? O uso capião. Ele vai salvar por quê? Vai começar do zero. Começou o jogo, é o nascimento de uma matrícula nova, o RG do imóvel. E aqui também. Quando ocorre esse ato compulsório, quando a gente fala compulsório obrigatório, o Estado, o poder público, paga o sujeito proprietário, indenização prévia, mas de forma compulsória, é obrigatório, não tem conversa. Então vamos esquecer que é só imóvel. Móvel também pode, bens móveis também pode, tá? Muita atenção a isso. E essa indenização, como a própria Constituição, o próprio fundamento nos traz, tem que ser com uma justa indenização. Não pode ser uma indenização abaixo de mercado. E aí que também está um fundamento para você que está recebendo uma proposta abaixo de mercado, se isso ocorrer, você tem como brigar na justiça. Por quê, professor? Porque a própria Constituição, o próprio fundamento da desapropriação, ele refere, esclarece essa informação, que tem que ser uma indenização prévia. Prévia, mas uma indenização de valor de mercado, justa, né? Justa e prévia. Então, é um fundamento que tem. Então vamos lá, vamos matar essa charada então. Desapropriação, o que é? Qual que é o conceito, professor? Eu vou te falar. Desapropriação é um procedimento, normalmente um ato público, a pedido de um órgão público, do poder público, então é um procedimento. Desapropriar é tirar de você a posse e passar para mim, para uma benfeitoria pública. Ah, professor, pode acontecer situação onde o Estado, o poder público, faz a desapropriação, não constrói nada, não constrói o metrô, não constrói o terminal, e agora? Eu quero de volta. Tudo é judicial, na justiça cabe tudo. Né? A gente pode pedir qualquer coisa, vai ser analisado, depende de jurisprudência, depende de julgamento prévio. Agora, qual que é a regra do jogo? Se eu estou desapropriando a sua propriedade, em primeiro lugar, compulsório. Segundo lugar, interesse público. E aí vem também a função social da propriedade. A propriedade tem que ter uma função social. Falei lá na aula de uso capião. Hoje, após a Constituição de 88, nós vivemos uma fase que a propriedade tem a função social da propriedade. O que é isso? Você tem que morar na propriedade. Você tem que ter um comércio na propriedade. O imóvel não pode ficar abandonado, porque você corre o risco de perder esse imóvel. Quer um exemplo? O sujeito vai para os Estados Unidos. Ah, vou para os Estados Unidos, vou pagar IPTU, água, luz, estou tranquilo, é meu. Se você voltar depois de 6 anos e tiver alguém nesse apartamento, nessa casa, e entrou com o uso capião, você corre o grande risco de perder essa posse. Ah, professor, como assim? Como que eu vou perder a posse? Se eu pago água, luz, mesmo morando fora, eu pago água, luz. Mas você não está cumprindo a função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? É habitar, morar no local, ter um comércio no local. Então a propriedade hoje não é só posse, mas é a questão da função social da propriedade. Tem que cumprir a função social da propriedade. Olha que interessante. Na desapropriação também. É uma função social. Eu preciso daquela propriedade sua, a do vizinho do lado, do outro, para construir um terminal de ônibus, onde ali é um local estratégico, para construir um metrô, né? Então, nessa situação. Não é o estádio de futebol, hein? Porque, é interesse público. Não, aí foi interesse público, depende, se for corintiano, interesse do corintiano, se for do São Paulino, interesse do São Paulino. Não é isso, é geral, interesse público geral. Olha que interessante o tema hoje, hein? Desapropriação. O corretor de imóveis, que situação que pode cair? Cuidado. Você vai participar de uma quadrilha ou de um golpe. Por isso você, corretor, tem que saber o que está vendendo. Nunca vi um corretor, não pode acontecer isso, o corretor vender um imóvel sem saber o que está vendendo, sem ter a matrícula atualizada em mãos, ou a transcrição. Porque muitas vezes essa propriedade o sujeito quer vender logo. Por quê? A preço de banana, porque a indenização dele vai ser menor que o valor de mercado. Ele não quer essa confusão, então fica atento, hein? Por isso, quando você pega uma casa para vender, um local que você vê que muitas casas, na mesma rua, muitas casas estão para venda, vai lá, bate palma no vizinho, tenta entender a história. Senão você vai vender uma coisa que realmente quem comprar acha que vai morar e não vai. Vai perder porque está desapropriado da posse. Cuidado, hein? Boa! A nossa pergunta aqui é questão X, hein? A desapropriação é um ato promovido somente pelo Estado? Essa é a pergunta. Então, é promovido só pelo Estado? O que a gente conversou no começo da aula, hein? Então, vamos lá. Vamos matar essa questão aqui, ó. A resposta aqui, ó.
Particulares também podem utilizar esse ato de desapropriação. Qualquer particular, não. Então aí seriam os concessionários e os permissionários, né? De serviços públicos. Então não é só o poder público, mas também o particular, desde que seja dentro desses requisitos aí, tá? Só para a gente entender melhor essa questão. Isso aí, vamos lá, vamos mandar temas para nós, hein? Mande sugestões, o que você quer saber? Jurídico, né? Temas jurídicos, o que vai te ajudar na sua profissão? Mande para nós. Tem muita coisa boa, não vai perder nossos programas, hein? Hoje o tema é um pouquinho mais amplo, mas tem muita coisa boa. Vamos falar das leis de placas, isso, vamos falar a placa do corretor, exclusividade, tem muita coisa, vamos falar de divórcio, pensão alimentícia, você corretor que paga divórcio, você corretora que não recebe a pensão, vamos falar de pensão alimentícia. Tem muito assunto bom, não vai perder os próximos programas, hein? Tá? Vamos lá então para as perguntas aqui, ó. Agradeço as perguntas e mande para nós aqui, ó. É ao vivo o programa. Bom, Tadeu, um abraço Tadeu, obrigado por ter mandado a pergunta. O Tadeu, ele nos pergunta aqui no programa. Com relação à desapropriação, como é feita a avaliação para o pagamento do imóvel, tendo em vista que o desapropriador sempre será um órgão público e nunca se paga o valor de mercado. Tadeu, agradeço a pergunta, boa pergunta também. Mas o que eu queria falar para você, Tadeu? E também para os colegas que nos assistem. Quando essa indenização é muito injusta, quando o poder público quer pagar a indenização muito fora do valor do mercado, tem que brigar judicialmente. Tem que brigar para tentar levantar esse valor, aumentar esse valor, através de uma perícia, né? Provavelmente o corretor vai fazer essa perícia, vai fazer a avaliação imobiliária. Por isso o corretor hoje tem que ser consultor de negócio, não é só compra e venda e locação. Ele tem a possibilidade de fazer uma avaliação, documentação imobiliária, por isso tem que procurar conhecimento. Bom, e essa questão aí, se o valor for muito baixo, dá para brigar na justiça. Só lembrando que não é, normalmente, em regra, é o poder público, mas existem as exceções ali dos particulares, que são os concessionários, permissionários, tá? Que são entidades públicas, particulares, mas têm o poder aí de utilizar esse ato, esse procedimento de desapropriação, ok? Mas boa pergunta, tá? Então, nesse caso, quando o valor é muito baixo, dá para brigar na justiça, ok? Vamos para a segunda pergunta. Um abraço, Tadeu, para você. Antônio, o Antônio pergunta, quando o pagamento ao proprietário do imóvel, desapropriado, que tem como único imóvel a moradia, qual é o prazo legal para o efetivo pagamento? Antônio, boa pergunta também. Quando a gente fala de única propriedade, é até um tema que nós vamos trazer nos programas posteriores, que é o bem de família. A gente tem que conversar sobre isso, hein? Tema sensacional. Vamos falar de bem de família, penhora online, tem muita coisa boa para a gente falar. Bom, se é o único bem, é bem de família. Ele tem uma proteção legal. Mas aí que tá. Quando ocorre a desapropriação, eu estou pensando no coletivo. Na necessidade de um serviço, além da necessidade pública, um interesse público, né? Então, eu vou tirar a propriedade de você, seu único bem. Concorda? Então, um bem de família. Mas como a situação é de interesse público, eu tiro de você e contribuo para quantas pessoas, quantas mil pessoas vão utilizar o metrô, o terminal de ônibus. Então é uma situação difícil. Desapropriação, dificilmente na justiça o sujeito vai conseguir êxito, né, para não perder o imóvel. Lembrando que é compulsório o negócio, né? É uma ordem, ó, te pago indenização prévia, mas você precisa, na verdade, você precisa entregar o imóvel, não tem jeito. Agora, se existe uma diferença muito grande no valor, aí o que você vai fazer? Vai brigar na justiça para aumentar esse valor, essa indenização, né? Não está te pagando, é chamada de indenização. Tá? Mas boa pergunta, agradeço, um grande abraço. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, hein? O Ronaldo nos pergunta aqui, olá professor, no caso de casa financiada, como proceder? Deve pagar o banco que financiou ou quitar a dívida e paga o restante que foi avaliado pelo expropriado? Essa questão de imóvel financiado precisa ser analisado com muito carinho porque ela é um pouquinho mais complexa, mas ótima pergunta também, agradeço, hein? Um abraço para você, Ronaldo. Essa questão do imóvel financiado é que nem o carro financiado, né? Se você tem um carro financiado, você precisa quitar para conseguir fazer a transferência. Vai depender do financiamento também, né? Se é leasing, no caso do imóvel. Se não é leasing, se é outro tipo de financiamento. Mas, no caso da desapropriação, se o imóvel é financiado, esse valor você tem que quitar. Tem que quitar para fazer esse ato de transferência, né? Então você tem que quitar. Lembrando que a dívida que você tem é com o banco. Lógico, essa propriedade é entregue como garantia. Mas é importante você saber também
que essa propriedade, quando você faz o financiamento, é entregue como garantia, mas o financiamento é com o banco. Então você, recebendo essa indenização prévia, você vai continuar com a dívida. Então, na desapropriação, você tem que quitar. Você quita essa dívida e aí depois é feito o ato de desapropriação. Mas é uma questão complexa, mas a regra do jogo é essa, você tem que quitar. Com esse dinheiro de indenização, você tem que quitar para que ocorra, tá bem? Luiz Nader, Campinas. Qual o tempo para deixar um imóvel após este processo de desapropriação? Bom, em relação ao tempo, vai depender muito da utilidade pública, né, do serviço a ser prestado. Então, é um metrô? É um terminal de ônibus? Vai depender muito. Prazo, normalmente 90 dias. É um aviso de 90 dias, de 90 a 120 dias. Se for um prazo muito pequeno, 30 dias, aí dá para você brigar na justiça para ganhar um prazo maior. Porque quando a gente fala de propriedade, a gente está falando de um direito, o principal sonho do brasileiro, a principal segurança, não só do brasileiro, mas do mundo inteiro. Propriedade, moradia, é uma questão estrutural, né? Então você não pode receber uma carta, ó, você tem 30 dias para sair, que nem locação. Você tem que receber uma notificação, 120 dias, do interesse, além do interesse 120 dias, depois uma outra notificação, 90 dias, depois uma outra 60 dias. Então normalmente o procedimento é esse. No mínimo 120 dias antes, tá? Para você deixar o imóvel. Tem mais pergunta aqui, hein? Aqui, aí o Luiz manda novamente. Boa, Luiz. Ó, quando entra na justiça o processo de desapropriação, ficará suspenso? É isso mesmo, né? O grande objetivo de uma ação, se você não concorda com o valor, ou existe uma falha de procedimento, porque desapropriação é um procedimento para fazer essa transferência dessa propriedade em virtude da necessidade pública. Quando existe uma falha nesse procedimento, e uma das grandes falhas é essa notificação, esse aviso, na verdade você não recebeu o aviso, aquele aviso de 120 dias antes você não recebeu. Aí você fica sabendo 20 dias antes, 30 dias antes, como que você vai fazer, comprar uma outra casa ou alugar uma outra casa? Fica difícil a situação. Então você vai brigar na justiça, vai pedir a suspensão desse ato, né? É um ato administrativo, judicialmente você vai pedir a suspensão para que seja resolvida. Por isso a desapropriação, a verdade é uma só, principalmente metrô, terminal de ônibus, é demorado. É demorado porque você imagina uma situação, são 30 casas desapropriadas. Sempre um ou outro vai questionar na justiça o valor, o prazo, então é algo demorado. Por isso, quando a gente fala de obra pública, eu entendo que além da própria construção, que é muito demorada, a desapropriação, vamos dizer assim, é um ato mais demorado e mais complexo. Porque muita gente, eu não quero sair daqui, não aceita esse valor, essa indenização, não concordo. Olha que situação, hein? O tema é bom, hein? O tema é bom. Então vamos lá, tem mais pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta que eu gostei aqui também. Creuza, um abraço para Creuza. Um abraço para todos que mandaram perguntas para nós. Qual o risco para o corretor nesses contratos de cessão de posse, desapropriação? É total, né? O corretor, ele não pode se envolver em crime, costumo dizer. Qual que é a melhor venda, ato de compra e venda para o corretor? É aquele que está tudo regularizado, tudo certinho. O dono que está vendendo realmente é o dono, está na matrícula, lá no registro de imóveis. O comprador tem dinheiro também para pagar as custas lá no cartório. Pum, fez a transferência, você já faz no cartório, tudo bonitinho. Ali você pode dormir em paz, né? Agora, tudo que é mal feito pode gerar problema lá na frente. Responsabilidade civil, a gente conversou sobre isso. Contratinho de gaveta, toma cuidado. Desapropriação, vai vender um imóvel, não fala que essa região tem grande chance de ocorrer a desapropriação. Muitas vezes o sujeito trabalha na prefeitura, trabalha no poder público, o proprietário do imóvel, ele tem essa informação, mas ainda vai demorar para chegar as notificações. Aí ele procura você, corretor, fala, corretor, eu preciso vender essa casa aqui, ela vale 400, 300 mil vai embora. Porque ele sabe que é um procedimento que muitas vezes não vai pagar o valor justo de mercado. Então, toma cuidado com isso. Como que eu vou saber? Como que eu vou ficar sabendo? Você que pegou uma casa e o preço está muito bom, tem que desconfiar, você tem noção do valor, né? Então pergunte no vizinho do lado direito, do lado esquerdo, pergunte no bairro, dá uma voltinha no bairro, vai até a prefeitura. Hoje você tem mais acesso na subprefeitura, fique esperto, não vai cair nessa desapropriação, porque depois o sujeito que comprou vai cair para cima de você, né? Falou, corretor, você me vendeu um imóvel, você não sabia que ia ser desapropriado? Se ele provar isso, pode gerar problema, né? É uma questão complexa, cuidado com isso. Bom, tem mais pergunta aqui, vamos lá. Com relação à desapropriação, como é feita a avaliação perante o órgão público? A gente conversou sobre isso. E se o valor for avaliado abaixo de mercado? A gente já conversou sobre isso. Aí tem que discutir essa questão na justiça, né? Não tem jeito. Tem que partir para a justiça para pedir para fazer uma avaliação para levantar o valor correto, o valor aproximado de mercado. Lembrando que toda hora ocorre uma mudança nisso. Um exemplo disso é o inventário. Antigamente, a fazenda pública,
O inventário, para você pagar o imposto de inventário, você recolhia com base no valor venal. Hoje mudou. Hoje nós temos o chamado valor de referência, né? Qual que é a diferença, professor? O valor de referência já é um pouquinho maior que o valor venal, não chega a ser o valor de mercado, também não é tão baixo como o valor venal, mas ele é um valor meio termo ali, fica entre os dois, é um valor um pouquinho maior. Então, a título de imposto, a título de desapropriação, normalmente é utilizado esse valor de referência. Que nós sabemos, ainda mais hoje, na situação que o país vive, que o imóvel está muito caro, né? Então, o valor de referência não chega perto do valor de mercado. Está muito caro. Tem muito, por isso está cheio de imóvel para vender e não vende, em virtude disso, né? Está muito caro. Os imóveis aqui em São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, está muito caro. Então, a gente tem que tomar um cuidado aí. Em relação à desapropriação, como que é feita a base? Depende do ente público, né? Se é o Estado, o município, depende da prefeitura também. Normalmente, no primeiro momento, se não tiver nenhuma impugnação, nenhum questionamento do sujeito, do proprietário, se ele não questionar, brigar lá na prefeitura ou no órgão público, no poder público, no Estado, se ele ficar quieto, ele vai receber o valor referência ali um pouquinho mais, hein? Então tem que tomar cuidado mesmo. Existe um recurso administrativo que você pode fazer também, né? Quando você recebe, porque é um procedimento administrativo. O processo é um procedimento e todo procedimento tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? É um recurso, né? A defesa, você tem que fazer uma defesa, então você tem direito de questionar. Falar, não aceito, o valor é muito baixo. Isso é administrativo, nem entra na esfera judicial. Se resolver é ótimo, se não resolver tem que partir para a justiça. Aí tem que buscar esse reconhecimento do valor. Ah, tá baixo o valor, vai buscar na justiça, vai ter perícia, a briga é boa. Normalmente desapropriação, realmente, infelizmente, né, acaba sempre indo para a justiça. Muita gente, a maioria das residências próximas daquele local, vai para a justiça por quê? Porque, na verdade, o valor não é com base no valor de mercado. Isso é ruim, ainda mais hoje, no momento que nós vivemos no mercado imobiliário. Então a briga vai parar lá na justiça. Mas é importante você, corretor, saber realmente o que é desapropriação, porque hoje o cliente, eu costumo dizer que o cliente está um pouquinho chato. Por quê? Porque o cliente não tem mais cliente leigo. O cliente tem noção de tudo. O iPod, aí ele digita no Google, no YouTube. Então quando ele vai até você, ele tem noção de tudo. Não dá para enrolar. Então o que você tem que fazer? Tem que ter uma básica noção até para explicar para ele como que funciona, né? E até para saber, para não cair numa armadilha. Desapropriação, para você, corretor, já pensou, você pega um imóvel que o sujeito trabalha na prefeitura, trabalha no Estado, ou no poder na União, ele tem a informação que aquele imóvel, aquela região vai construir um metrô, um terminal de ônibus, uma rodoviária, ele tem a informação, ele sabe disso, e aí ele vende a preço abaixo de mercado só para vender e não ficar nessa briga judicial, em virtude da avaliação. Então, você entra de gaiato no navio, né? Toma cuidado com isso, então por isso é importante você saber isso, tá? Eu agradeço, peço para você continuar enviando questões, mande perguntas para nós. O que enriquece o nosso programa, a direção, nos faz mais contente, né, continuar esse trabalho, é as perguntas e as sugestões que realmente a gente verifica que você está assistindo, e isso é muito importante para nós, para a gente dar continuidade nesse trabalho tão importante, tão bonito, tá bom? Eu agradeço a você, quarta-feira das 10h30. Grande abraço, tchau!